mente faz você acreditar que existem amigos, inimigos, né? A mente faz você acreditar que existe frio, calor, né? Isso é mais relacionado com a mente. A mente o ego, claro, o ego reforça isso, né? Ou seja, porque o ego é esse aspecto que realmente guarda as coisas, que estabelece as coisas, né? Que as coisas ficam dentro de você. Isso é o ego. Mas a mente é a primeira que vem a estabelecer essa dualidade, né? Por exemplo, por que você às vezes sente aversão a uma pessoa, né? E sente uma certa como atração a outras pessoas? Por que isso, né? Isso é a mente, ou seja, a mente cria essa dualidade, né? Então, não assim diretamente o ego, né? O ego, ele simplesmente vai estabelecer isso, um conceito que a mente já está comparando, a mente está julgando, a mente está te levando para lá, para cá. Então, na verdade, o ego, ele simplesmente estabelece, assim, solidifica, né, todos esses conceitos de dualidade que a mente captou, que a mente conseguiu, né, que a mente como detecta isso, assim, cria, né? Então a mente cria e o ego fortifica isso, né? Os conceitos da dualidade. Nesse sentido, Anukuliacha Shankalpaha, Pratikuliacha Varajana. Ou seja, você aceita tudo aquilo que é favorável, você rejeita o que é desfavorável. Entretanto, e aí também entra no aspecto da associação. Então, a associação, você busca uma boa associação. Porque você tem que aceitar algo que é favorável. Por exemplo, você tem, se você encontra uma pessoa que realmente começa a baixar o teu nível de consciência, então você está sendo influenciado por essa associação. Então você tem que rejeitar isso, ou seja, é normal. Então mesmo, por exemplo, um devoto, ele tem que discriminar, ou seja, ele tem que chegar à plataforma onde ele pode, onde ele consegue discriminar, ou seja, o que é boa associação, mesmo entre os devotos, ou seja, mesmo entre os devotos vai existir uma boa associação e uma má associação. Então não é porque é devoto, porque é iniciado, porque canta japa, não quer dizer que seja boa associação para a gente. Ou seja, então por isso falo, ou seja, que nós temos que buscar a boa associação. E boa associação significa que você começa a compartilhar a mesma mentalidade da pessoa, né? Então isso te fortifica, né? Quando você realmente tem a mesma mentalidade, então você vai crescer junto com a pessoa, né? Porque aí já existe um ideal, e esse ideal ele é implementado, né? Agora do plano relativo, então esse é o plano relativo que você entende que realmente você tem que separar as coisas, né? E, por exemplo, se a gente pensa, né, de uma forma artificial, não, todo mundo é alma espiritual, todo mundo é devoto, todo mundo... Não é assim, ou seja, nós não estamos nessa plataforma, né? A plataforma Uttama de Kali, por exemplo, que pensa que todo mundo é devoto, que todo mundo, ele não vê diferença entre nenhuma pessoa, então ele não discrimina. Então você não poderia artificialmente adotar essa postura, né? Então você tem que estar numa postura onde você realmente estabelece, né, que existe diferença, ou seja, que você tem que ir buscar aonde você realmente se inspira, onde você realmente possa crescer. Isso é buscar boa associação. E claro, e também essa mentalidade madhyama, a mentalidade intermediária, que é a mais importante para a gente, tentar se situar nela. Por exemplo, que na mentalidade kanista, você pensa que só você está certo e que todo mundo está errado, entende? Então isso também não funciona. Ou seja, funciona até um certo ponto, mas depois disso já não vai funcionar. Então você tem que se estabelecer
uma mentalidade onde você entende que existem diferenças, ou seja, e que você busca a boa associação. Então, por exemplo, às vezes, pelo plano relativo, nós somos obrigados a estar em uma posição onde somos influenciados por uma má associação, ou seja, porque não tem como. Entretanto, o que você tem que pensar internamente, você pensa, agora eu estou numa posição um pouco desfavorável, porque estou sofrendo influência de uma má associação. Entretanto, do ponto de vista absoluto, eu entendo que eu tenho que passar por isso e não vou me apegar a essa má associação. Esse é o ponto. Ou seja, então, que má associação significa quando você se apega a uma pessoa que se comporta de uma maneira equivocada, de uma maneira que vai contra os princípios da devoção, podemos dizer assim, e você se apega a ela e você começa a querer fazer as mesmas coisas que ela faz. Você é influenciado por ela. Então isso é uma associação. Então, por exemplo, quando você está com pessoas que estão se comportando de maneira equivocada, mas você entende isso e você não se deixa influenciar por isso, então você atua da maneira correta. Porque você se retrai, você vê que o comportamento desse devoto, dessa devota, não satisfaz os seus anseios da devoção, né? Entretanto, você deixa isso de lado. Você não se preocupa muito com isso. Por quê? Porque ela não te influencia tanto. Às vezes, do plano relativo, ela pode te influenciar. Entretanto, do plano visto de um plano absoluto, não te influencia. Porque você sabe que essa pessoa não condiz com o status da devoção. Então, você deixa isso de lado e você não quer ser influenciado por ela. Entende? Então, mesmo estando na companhia de pessoas, às vezes, que têm uma má influência sobre você, você não se deixa influenciar, porque realmente o plano absoluto ele vai ser mais forte nesse sentido. Entende? Então, você não desenvolve apego por ela, por essa pessoa, e você não se influencia por esse mau comportamento. Eu sempre vendo isso. Sabendo